Gostaria de chamar a nossa querida primeira palestrante do dia, Claudinha, querida. Bem-vinda aqui mais uma vez. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Clau. Vocês já devem ter acompanhado um pouco as redes sociais, né, o Instagram do Mater. E nós colocamos um pouquinho lá sobre a Cláudia e a Naná, que vão estar falando conosco aqui hoje. Mas eu gostaria de falar, que alguém pode não ter visto. E vamos começar aqui com a Clau, então. Claudinha, casada com o Rinaldo, mãe do Henrique, da Raquel e do Benjamin. Mora com sua família em São Paulo. Congregam na Igreja Presbiteriana Paulistana. A Clau é neurologista atuante, mestre em neurociências e professora no curso de medicina em São Paulo. Conselheira de mulheres também e coautora do livro Toda Mulher Trabalha, publicado esse ano pela Fiel. Eu gostaria de orar com você agora, Clau, para a gente poder começar esse momento especial. Senhor, queremos te agradecer por esse tempo juntas aqui. Que privilégio, Pai, podermos separar esse tempo num sábado à tarde para exaltarmos, ó Deus, o seu nome, aprendermos mais da sua palavra, sobre uma mensagem tão importante, ó Pai, sobre o trabalho, algo que foi criado por Ti para nós. Então, eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja usando a vida da Cláudia, Pai, para estar falando aos nossos corações através da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu vou começar falando sobre a visão, sobre o que a Bíblia fala sobre trabalho. Ou seja, a gente chama isso de cosmovisão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem e como e por que Deus criou o trabalho. Vou falar um pouco sobre o que o pecado fez com o trabalho e como Cristo mudou todas as coisas. Depois vem a Naná, depois do nosso intervalo, e ela vai falar um pouco sobre como devemos trabalhar, sabendo disso tudo, né, tendo essa cosmovisão bíblica a respeito do trabalho, e então como tomamos decisões a respeito do trabalho, tá bom? Então, espero que seja útil e que seja para a glória de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho antes, para a gente começar a falar sobre a criação do trabalho, sobre aquilo que Deus nos chamou a fazer, como mulheres e como mães. Vamos entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos entender um pouquinho sobre quem nós somos, né? A outra vez que eu estive aqui, foi um mês atrás, eu falei um pouquinho sobre esse assunto. Eu falei que nós somos imagem e semelhança de Deus. E essa é a nossa identidade, não é? A gente confunde muito, a gente acha e procura encontrar em outras coisas a nossa identidade. Às vezes a gente fala, não, eu sou tal profissão, médica, eu sou dentista, eu sou engenheira, advogada, eu sou do lar, e isso é a minha identidade. Ou então, às vezes, eu pego alguma coisa que não foi muito boa na minha vida e eu uso aquilo como algo que me define. Eu passei por um divórcio, por um abandono, por um trauma, e isso faz muito parte, isso forjou quem eu sou. Ou então a gente fala assim, eu sou mãe, e isso define toda a minha identidade. Você imagina se Deus tirar essas coisas da gente? A gente deixa de ser quem Ele nos fez para ser? Né? Então, é muito importante eu entender que a minha identidade ela é derivada de Deus. Não tem outro caminho, certo? Assim como fala em Gênesis 1:27, Ele nos fez para portar a imagem dEle. Então, eu tenho que conhecer o Deus das Escrituras, saber quem Ele é, para eu entender um pouquinho mais de quem eu devo ser. Eu devo imitá-lo, certo? Então, eu devo conhecer, devo estudar, devo conhecer as qualidades do Senhor. E a gente vê tanta qualidade nele, Ele é tão justo, santo, maravilhoso, né? Cheio de amor, gracioso, misericordioso. E a gente fala, Cláudia, é tão difícil. É tão difícil se comparar àquele que tudo criou, não é? E o gostoso dessa história, o maravilhoso dessa história, eu começo um pouquinho falando do final, antes de falar do final em si, é que teve alguém que veio nesse mundo e que nos representa diante do Pai. E Ele redefine quem nós somos. Então, a nossa identidade ela está alicerçada em Jesus Cristo. E a gente tem vários textos que mostram isso. Olha, só não precisa abrir, eu vou pedir para vocês abrirem já, só ouçam. Olha, Gálatas 3, de 26 a 29 fala, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, né? De Sarte não tem nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher.
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lindo esse texto. 2 Coríntios 5,17 fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, aquelas coisas do passado, de abandono, de, às vezes, uma vida de pecado, distante de Deus, nada disso me define mais. Vocês são novas criaturas em Cristo. Gálatas 2,20 fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Colossenses 3, de 10 a 11, é lindo. Olha o que fala. Vocês estudaram Colossenses aí, quem estava na conferência há um mês atrás. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo quem? Segundo a imagem daquele que o criou. Olha como somos portadoras, carregamos a imagem de Deus, né? No qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Demais esse texto. E eu termino com 1 Coríntios 6,19, que fala que nosso corpo é santuário do Espírito Santo e, portanto, não somos de nós mesmos. Tá? É muito importante eu entender quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, que, na verdade, eu sou uma portadora infiel da imagem de Deus, eu me alegro e eu fico tão feliz em saber que entre mim e Deus havia um imenso vale, um precipício. Mas teve alguém que foi um perfeito cumpridor da lei, que é o elo que liga eu com Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo, de fato, me tornou um espelho que não reflete tão bem a imagem dele, mas reflete melhor porque Cristo me reveste. Tá? Então, é muito importante eu saber disso, eu entender isso, porque eu preciso saber quem eu sou, para eu entender aquilo que Deus me chamou a fazer. Certo? Então, entendendo quem eu sou, eu tenho que entender que Deus me criou para portar a imagem dele, e ele é um ser o quê? Deus, ele é um ser extremamente relacional, tá? Eu já falei isso também para algumas pessoas aqui recentemente, mas eu vou repetir essa ideia, que isso é muito importante. Eu sou imagem e semelhança de um Deus relacional. Como que eu sei que Deus é relacional? Porque ele se relaciona nas 3 pessoas da Trindade, certo? E é muito lindo isso, porque é muito importante eu saber dessa verdade. Se Deus é um Deus só, mas é trino em 3 pessoas, né? Ele subsiste em 3 pessoas, eu tenho que entender que Deus me criou como um transbordamento de um perfeito amor trino. Porque na eternidade Deus não precisava fazer criaturas miseráveis e rebeldes como nós. Mas aprove a Ele, como um transbordamento do seu imenso amor trino, nos criar. Então nós somos criadas em perfeito, santo amor. Né? E depois, a gente, sendo pecadores, miseráveis, rebeldes, Deus mandou o seu único filho, parte dele mesmo, para vir nesse mundo e morrer para que nós tivéssemos vida eterna. Há maior amor que esse do que dar a vida pelos seus amigos? Não há. Então, Deus nos amou perfeitamente na criação e nos amou perfeitamente na redenção. Isso é super importante, porque Ele nos comanda a fazer aquilo que Ele faz. Deus é um Deus de imenso amor e que transbordou o amor sobre nós na criação e na redenção. Portanto, Ele nos comanda a amar. Isso é muito legal. E é fácil falar para a mãe amar, né? Mas calma que o nosso amor, ele é um amor meio distorcido. Mas nós devemos viver essa vida em amor, em serviço a outros, né? Olha o que Mateus 16 diz, de 24 a 26, olha só. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me imitar, se alguém quer ser reflexo da minha imagem, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É muito lindo isso, porque Jesus fala assim, ó, não é sobre você. Porque o que acontece com nós? Nós vivemos em busca de afeição dos outros. Vivemos. Eu não estou contando nenhuma novidade para vocês. Nós queremos o amor do marido, nós queremos o amor dos filhos, nós queremos o amor das amigas. Nós vivemos em busca de que os outros nos amem. Mas Deus não nos chama para isso. Ele nos chama para nos negarmos a nós mesmos e agir em direção às pessoas com o amor que a gente já recebeu. Nós somos repletas desse amor transbordante. Ele nos comanda a imitar Ele amando pessoas, servindo pessoas, nos sacrificando por pessoas como Ele mesmo fez por nós, né?
Então é muito interessante isso, porque quando eu pergunto para vocês assim, nós fomos criadas como um transbordamento do amor de Deus, certo? Então nós fomos criadas, e para que a gente foi criada? Nós fomos criadas para glorificar a Deus, certo? Todo mundo sabe disso, fomos criadas para a glória de Deus, desde que eu estou aqui agora, né? Fomos criadas para glorificar a Deus, a Ele toda a glória. Como que eu glorifico a Deus? Isso é muito importante eu entender. Raciocínio lógico. Então, eu glorifico a Deus como? Amando Ele e obedecendo a sua palavra, não é? Deus fala que a gente só pode demonstrar amor por Ele se a gente obedece a sua lei, os seus comandos, não é? Então, eu amo a Deus quando eu obedeço a sua palavra. E como que eu faço isso? Para amar a Deus, para imitar, para portar bem a imagem dEle, eu preciso conhecer a sua lei, como eu já falei, não é? E qual que é o resumo das leis? Vamos lá, fala bem alto. Amai a Deus de todo o teu coração, alma, mente ou entendimento e força. Isso mesmo, em Marcos tem força, em Mateus não tem força. Mas é isso mesmo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Genial, não é? Jesus é genial. Ele pegou as leis, resumiu em 2 comandos, sendo que um é: viva a sua vida para a glória de Deus como? Cuidando de gente. Amando as pessoas tanto quanto você gostaria de ser amado. Tá? Então, o resumo dos mandamentos, ele é muito importante eu entender que Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. A forma como eu cultuo a Ele com a minha vida é cuidando, servindo, ajudando pessoas. É importante eu entender isso. É expressando nos meus relacionamentos com as pessoas o amor que eu recebi dEle. Não é? E é muito interessante isso, porque você fala: Cláudia, legal, eu entendi minha identidade, eu entendi aquilo para o qual Deus me chamou, me comandou a fazer, com o resumo dos mandamentos, e eu quero servir, mas eu quero entender direito como que eu faço isso, né? E é interessante porque servir é um termo muito vago, a gente às vezes não sabe definir bem, não é? Se você olha no dicionário, tem várias definições e torna isso um uso muito trivial. Servir é cumprir um chamado ou uma vocação. E quando você pergunta em chamado e vocação, você pensa assim: peraí, chamado, vocação, quer dizer que alguém me chamou para fazer alguma coisa. Deus me chamou para fazer alguma coisa. E quando eu obedeço a um chamado, eu obedeço a quem me chamou, mas eu faço isso em direção a outras pessoas. Então, a definição de trabalho sempre foi agir para a glória de Deus, servindo pessoas, ajudando pessoas e auxiliando pessoas. Só que isso é uma coisa muito, muito discutida há muitos anos, desde a época da Reforma Protestante. Naquela época, existia, ainda existe hoje, vocês vão me reconhecer já já, existia uma grande separação, como se houvesse uma hierarquia de trabalhos. Então, quem trabalhava, os grandes filósofos e pensadores, eles estavam no topo lá da pirâmide da hierarquia do trabalho. Quem varria o chão e limpava, assim, estava aqui embaixo. Reconhecem isso? Não, Cláudia, imagina, a gente sabe que todo trabalho glorifica a Deus servindo pessoas, mas nós somos assim. A gente muitas vezes não entende que há dignidade, a beleza em todo o trabalho em que se abriga, veste, cuida, alimenta, limpa o ambiente, faz uma cirurgia. Tudo que você serve à raça humana, a dignidade, a beleza, e glorifica, traz glórias ao nome de Deus. É muito importante entender isso. E a gente tem uma certa dificuldade. E a Reforma Protestante, com Calvino e Lutero, eles sempre quiseram enfatizar que nós somos os dedos de Deus na criação. E a gente precisa entender que beleza que há em todo o trabalho em que pessoas são assistidas. Tá? Para entender melhor isso, eu quero que vocês abram em Gênesis. E deixem o Gênesis aberto, porque eu vou falar até o fim sobre Gênesis. Tá? Eu quero que vocês abram em Gênesis 1. Eu vou ler com vocês de 27 a 28, tá? Olha lá, eu quero que vocês entendam que a ordem de trabalhar, ela foi feita como um desenho perfeito da criação. Trabalhar, minha gente, não tem nada a ver com pecado, tá? Porque todo mundo acha assim, não, segunda-feira de manhã só pode ser efeito do pecado. Só pode ser, né? Adão e todo mundo xingando a Eva, e eu falo, gente, não, trabalho foi parte do desenho perfeito de Deus, né? Então, vamos lá. 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba que está todo mundo embutido nisso aí, tá? Nessa primeira parte, a gente vê o primeiro mandato da criação, chamado mandato espiritual. Neste mandato, Deus fala,
eu fiz todos os animais aí segundo a sua espécie. Eu só fiz vocês segundo a minha imagem. Então, o relacionamento de vocês comigo, ele tem que ser diferenciado. Tá? Primeiro mandato da criação foi um mandato chamado mandato espiritual. Nosso relacionamento com Deus, em leitura bíblica e oração, ele não deve ser nunca quebrado. E não devemos parar de fazê-lo. Segunda parte do texto, seguindo o texto. Ó. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nessa hora vocês todos abriram um sorriso, porque vocês multiplicaram, vocês estão aqui, né? Toda mãe trabalha, não é? Esse é o chamado mandato relacional. Esse mandato que Deus nos comanda é, de fato, ter filhos ou cuidar, criar de portadores da minha imagem. Relacione-se com a sua família, com os seus primeiros próximos. Segundo mandato, mandato relacional, tá? Terceiro mandato, seguindo, ó. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse terceiro mandato é o chamado mandato cultural. Sujeitai e dominai. Olha que legal. Olha como Deus deu para nós somos tão portadores da imagem dele, que ele é o rei todo-poderoso, é ele que sujeita e domina. Mas ele nos colocou como subgerentes da criação, como CEO da empresa de Deus. Nós temos esta liberdade maravilhosa, esse dever de dominar e sujeitar a criação. Esse mandato chama-se mandato cultural. Ou seja, trabalhe, minha filha. Trabalhe. Trabalhe e cuide daquilo que eu te dei. Tá? Vamos seguir agora em Gênesis ainda. Vê Gênesis 2:5. Olha lá comigo. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Tinha pecado ainda? Só no Gênesis 3. Só que lavrar o solo fazia parte do plano de Deus. Não, e pensa que trabalhoso lavrar o solo, gente. Tirar todo o mato, cavar, plantar. Olha que demais. Deus já tinha o comando de lavrar o solo, já era uma coisa antes do pecado, né? Vamos lá, seguindo. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu acho muito legal isso, porque cultivar não é só, vou plantar bonitinho. Não. Isso já estava escrito no lavrar o solo. O cultivar é pegar uma coisa e desenvolver as potencialidades daquilo. É tornar uma coisa pequena em algo muito elaborado, grande e belo. Porque Deus ele nos equipou com esse tipo de habilidade intelectual. E o guardar, o proteger é muito importante. Vocês acham que Adão guardou bem o jardim? Por que ele não pegou um pau e deu na cabeça de uma serpente falante que estava por lá? Não fez, né? Ele não guardou o jardim. Mas Deus nos comanda a cultivar e guardar daquilo que Ele nos deu. Olha no 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Esse é um dos meus versículos preferidos. E eu vou te contar por quê. Presta atenção numa coisa. Tenta ver na história toda da Bíblia. Vocês sabem que Deus dá muita importância para nome. Não dá? Quando Ele muda a vida de alguém, Ele não muda o nome? Ele mudou de Sarai para? De Saulo para? Né? De Abrão para Abraão e tantos outros. Em Apocalipse fala que Ele nos dará um novo nome. Quando Ele transforma o nosso coração, Ele muda o nosso nome. Então, por que eu acho isso importante? Ele deu para Adão esse papel. Ele precisa falar assim, Adão, olha aqui, ó, essa é a girafa, esse é o leão, esse aqui é o gorila, decora. Sua mente é perfeita, não tem pecado, você vai saber tudo rapidinho. Mas não, Ele falou assim, eu quero que você dê nome. E o nome que você der é o nome deles. Ele imprimiu-nos com a criatividade que Ele tem. Isso é incrível, gente. Isso é incrível, né? Isso é um tipo de trabalho incrível. Por isso que vocês são todas criativas, ó, por isso que está tudo tão bonito, tá vendo? E o último versículo de Gênesis, por enquanto, que eu quero que vocês vejam, é Gênesis 2:18. Logo antes do que a gente acabou de ler, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu amo esse termo, auxiliadora idônea. E eu explico para vocês por que eu amo. Idônea significa apropriada, própria, que condiz com aquilo para o qual ela foi, né, criada.
E agora, auxiliadora é a coisa mais linda do mundo. Pode parecer feio, né? Talvez vocês fiquem pensando, puxa, auxiliadora, auxiliar, quer dizer que é um trabalho secundário? Nada disso. Auxiliadora, a palavra original é Ezer. E Ezer é aquela que assiste, socorre, cuida, ampara os outros. Eu acho tão lindo isso, porque mãe é isso aí. Só que o mais lindo disso não é só esse dever lindo que Deus imprimiu vocês a fazerem, a serem auxiliadoras idôneas. O mais belo é que Ele fala que Ele é o nosso Ezer. Olha como quando a gente cuida de gente, ampara, socorre, a gente porta bem a imagem de Deus. Lindo isso, né? Nunca mais reclamo dessa palavra auxiliadora, porque ela é maravilhosa, tá vendo? Só que depois dessa bela visão, linda e graciosa que a gente viu da criação, daí veio o pecado. Daí mudou tudo, queridas. Mudou tudo. E eu leio com vocês, seguem comigo aí, Gênesis 3, de 1 a 6, olha lá. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Ah, que tristeza, esse texto dá sempre uma dor no coração, não dá? Dá uma dor no coração, porque nesse momento a gente percebe algumas coisas em Eva que a gente também tem. Dá uma dor no coração porque um dos primeiros problemas que a gente vê em Eva aqui é um baita de um orgulho, sabia? Por que orgulho? Porque Eva, ela teve o desejo de autonomia, ela achou que a ideia dela era melhor que a ideia de Deus. Ela achou, não, peraí, Deus falou que certamente no dia que ela comer, certamente morrer. Não, acho que, o povo vai me dar entendimento, acho que Deus não está sabendo. Não está sabendo bem. Ela achou que a ideia dela era melhor que Deus. E a gente faz tantas vezes isso. Quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente fala assim: Senhor, meus filhos estão doentes agora, mas assim, escuta só, eu tenho uma boa ideia. Cure e sara eles, porque essa minha ideia é tão boa. Daí depois, eles vão ficar tão agradecidos a ti, eu também. A gente tenta barganhar com Deus às vezes, porque a gente é orgulhoso. Isso é orgulho, é querer decidir o seu próprio destino. E Eva queria, ela achou que ela podia controlar o seu próprio destino. E tantas vezes a gente faz isso, até nas decisões que a gente toma em relação aos filhos da gente, não é? Uma coisa muito interessante é que, às vezes, eu fico sofrendo, alguém, né, uma mulher, mas Senhor, eu tive uma formação tão boa. Eu fiz mestrado, doutorado em determinada área, e eu me sinto agora que eu não estou produzindo aquilo que eu poderia produzir. Eu estou aqui brincando e pisando em légua toda hora. É para isso mesmo que você queria que eu fizesse tudo aquilo, que eu estudasse tudo aquilo? Nós somos orgulhosas como Eva, não é? É interessante isso, que uma outra coisa muito interessante que a gente vê do orgulho de Eva é que a Eva, ela colocou-se em liderança na família dela e ela comandou sua família para a ruína, para a desgraça. Ela foi lá e deu o marido e ele fez o quê? Ele foi o famoso marido banana, conhecem? Banana. Ele foi lá e comeu, né? E você pensa assim, poxa vida, quantas vezes nós como mães, sem querer assim, ou querendo do nosso pecado, nosso orgulho, lideramos decisões em casa. Ou lideramos o culto doméstico e as decisões de educação dos nossos filhos. Vocês já pensaram quantas? Mas é que meu marido ele é muito pacato, Cláudia. Mas muitas vezes o nosso orgulho não dá a ele a oportunidade de guiar amorosamente a família. Orgulhosa Eva, orgulhosas nós também, né? O terceiro momento que a gente vê um orgulho de Eva é um pouquinho depois do texto que eu vou mostrar para vocês já, em que quando Deus pergunta para Adão, fala assim, e aí, você pecou, mas por que você comeu do fruto que eu mandei você não comer? E ele falou assim, não Senhor, não fui eu, foi? Que mulher? Que o Senhor fez.
última instância, a culpa é sua, Senhor. Não tenho nada com isso. É ela que me tentou. Né? E a Eva, não, Senhor, não fui eu, foi a animal que quem criou? Vocês percebem? Isso se chama autojustiça. O que é isso? É eu achar que eu sou um pouquinho melhor que os outros. Não, Cláudia, esse problema eu não sofro, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de autojustiça. A gente tem isso o tempo todo. Quando a gente vai brigar com o marido, alguma coisa assim, a gente vira o dedinho e fala assim, por que você fez isso? Como se a gente não fosse capaz de fazer a mesma coisa. Capaz dos mesmos pecados. Ou então, quer ver um exemplo de autojustiça terrível? Quando a gente vira para o filho e fala, não acredito que você fez isso, fulano. Na sua época, a mamãe andava 3 quilômetros a pé para a escola. E a mamãe esfregava o chão e lavava, sem reclamar. A gente se põe como se fôssemos muito mais santas e justas do que eles. Olha que horrível isso. Olha que orgulho terrível. A gente muitas vezes, na hora de discipliná-los, a gente coloca-se como justas e nós somos tão pecadoras quantos. Precisamos, tanto quanto eles, de um resgatador. Muito importante a gente trabalhar o nosso orgulho. Não é? Mas não é só a gente que luta com orgulho, não, minhas amadas. Olha só, vejam, não precisa abrir, só escutam o texto de Marcos 9, olha lá. Porque ensinava Jesus os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorris pelo caminho? Jesus perguntou para eles. Mas eles, guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual deles era o maior. Jesus falando sobre o maior amor que houve no mundo. Um amor de sacrifício, de entrega. Falando para eles, o Filho do Homem vai ser morto, tá? E daí eles viram assim, não, peraí, o que vocês acham entre nós aqui, quem que vocês acham que é o mais importante? Orgulho. Orgulho dos que caminharam com Cristo. E a Bíblia fala, e olha o que Jesus respondeu, que demais, quer ver? E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse, gritou com eles? Não. Em toda a sua mansidão ele falou, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha que demais. Deus quer quebrar o orgulho deles. Se vocês querem alguma coisa nessa vida, então vocês têm que servir. Vocês têm que amar pessoas. Se entregar sacrificialmente por pessoas. E a Bíblia fala que Cristo foi o maior dos servos. É tão lindo isso, porque Ele é Rei Todo-Poderoso, mas Ele foi servo. Em Isaías 53, Atos 3, 13 e 26, Atos 4, fala que Jesus Cristo foi servo. Né? Então o orgulho é uma coisa que desde o Éden ainda continua no nosso coração. Outro grande problema de Eva, que é nosso também, é egoísmo. Ah, não, Cláudia, não vem falar de egoísmo não, porque se tem uma coisa que mãe não é egoísta. Aqui as minhas estrias para provar que eu não sou egoísta. Gente, Eva, ela fez o que era bom para a família dela, não fez? O que era bom para a descendência dela? Ou Eva fez o que era bom para Eva? Ela fez o que era bom para ela. Ela viu o fruto, falou, é bom para dar entendimento, é agora mesmo que eu vou saber tanto quanto Deus. Né? Ela fez o que era bom para ela. Ela colocou um desejo dela acima daquilo que Deus havia comandado. E toda idolatria, tudo aquilo que a gente coloca acima do Senhor, ela é egoísta. Porque a idolatria, ela vem para servir a gente. Ela tem a ver com dar prazer a gente. Todo ídolo, a raiz da idolatria é egoísmo. Duro isso, né? Não, Cláudia, mas a gente não é assim. Então, olha lá. Vou falar uma coisa dura agora. E eu não quero de forma nenhuma machucar vocês, mas eu quero só que vocês parem para pensar. Eu tenho vivido nessa vida e ouvido muitas mães falando o seguinte. Mais de um filho, Deus me livre. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sim. Toda mãe trabalha. Mas você percebe que a raiz do coração é que assim, não, como é que eu vou perder os meus momentinhos? A gente não quer perder os momentos que a gente tem de prazer, de conforto, não é? Sair com as amigas, não tem nada de errado nisso, minhas amadas, nada de errado. E muitas vezes você não pode ter mais filhos por causa de saúde, e 1001 motivos, eu entendo perfeitamente. Só quero te dizer assim que muitas vezes o não ter mais filhos tem tudo a ver com o nosso coração egoísta, duro isso.
Outro egoísmo que a gente vê é quando a gente está em casa, cansado, chegou do trabalho fora do lar, chega em casa, põe o pé para cima, daí vem assim, imediatamente, todos, né? Porque eles não vão no pai. Eles vão em quem? A mãe. Mãe, vem brincar comigo, vem jogar. Ah, não, agora é o momentinho da mamãe. Vai lá fazer tal coisa, eu vou aqui ficar relaxada. Relaxada fazendo o quê? Está lendo a Bíblia? Não, está vendo Reels do Instagram. É duro isso, a gente gosta de conforto. Nós somos egoístas. Não quero que vocês leiam agora ou abram agora, mas depois, anotem aí quem estiver anotando, leia Eclesiastes 2, de 3 a 11. Nesse texto, provavelmente Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele fala que ele construiu tais e tais coisas, jardins e palácios. Para mim, eu construí açudes e tal coisa. Para mim, quando vocês forem ler, circulem o tantos de vezes que tem me ou mim. Porque ele fez tudo para ele. E daí no final ele termina, e não serviu de nada. Foi tudo vaidade e correr atrás do vento. Isso não me trouxe nada. Porque ele estava fazendo aquilo que ele não foi criado a fazer. Ele foi criado para ser portador da imagem de Deus, servir pessoas, amar pessoas. Quando ele fazia tudo para ele, ele viu que não trouxe nada, nenhum benefício. E nós somos egoístas, nós somos como Salomão. O terceiro grande problema, e que a gente vê no Éden, além do orgulho e do egoísmo, foi uma consequência do pecado de Eva. A consequência foram medos. Você fala, sério, Cláudia, mas a coisa que a gente não é, todo mundo corajosa aqui, todo mundo enfrentou trabalho de parto, a gente não tem medo nenhum. Nós somos extremamente medrosas, e eu vou mostrar para vocês. 3 medos que nós vemos em Gênesis, eu vou mostrar para vocês, já deixa o texto aberto aí. O primeiro medo é medo de ser ferido ou ser morto. O segundo medo é o medo de ser exposto, de passar vergonha, de ter tua interioridade exposta. E o terceiro medo é medo de não ser aceito, de não pertencer. Tá? Vou mostrar para vocês. Segue aí o texto de Gênesis 3, de 7 a 13. Olha lá. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, eles sempre estiveram nus, certo? Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles sempre estiveram sem roupa, gente, sempre. A questão aqui é que eles pecaram. Imediatamente que eles pecaram, eles viram, gente, quão sujo eu sou. Quão inadequado eu sou. O que eu desejei conhecer tanto quanto Deus. Eles perceberam que eles eram impuros, inadequados. E eles tiveram vergonha. E eles imediatamente fizeram cintas para si, se cobriram. Coisa que eles nunca tinham feito antes. Nunca nem os preocupou, né? Vamos seguir. Então, medo de passar vergonha, de ter sua interioridade exposta. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, presta atenção na intimidade que eles tinham com Deus. Deus andava com eles no jardim. Olha que demais. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então pensa comigo. Eles sabiam a ordem. A única ordem que Deus tinha dado é: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Eles pronto. Agora que Deus nos enche o corpo de chagas, taca fogo na gente, cai um raio do céu, alguma coisa que vai consumir a gente. Vamos se esconder. Ideia boa, né? Parece que dá para esconder de Deus, né? Mas eles tiveram medo de serem feridos, de serem mortos por Deus. Com toda razão, no caso, né? Olha lá, mais um outro medo, consequência. Cadê? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia onde ele estava, claro. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Aquele perfeito relacionamento com Deus que eles tinham, de caminhar juntos pelo jardim, acabou. E eles falaram: meu Deus, Deus não vai nos aceitar mais. Tão impuros e indignos que somos, Ele não vai... A sensação de não pertencer começou aí. O medo de não fazer parte. Aquele perfeito relacionamento foi quebrado pelo pecado. Então, com esses 3 medos veio uma necessidade de se esconder. Veio perda de vínculo. Veio uma sensação de rejeição. E veio uma coisa que a gente quase não sente.
chamada culpa. Conhece? Então, é interessante isso, porque o primeiro medo, que é o medo de ser ferido ou morto, é uma coisa que não é só em relação à nossa vida. A gente morre de medo dos nossos filhos serem feridos ou mortos, não é? A gente morre tanto de medo disso que às vezes eu ouço crente falando assim: ai, tá tudo tão bem em casa. Deixa eu falar baixo, vai que... Crente falando isso pra mim. Pode nem elogiar muito, vai que... Não é? Ou então aquele medo, eu tenho uma conhecida muito querida, que ela, toda vez que a filha tem uma dor de garganta, escorre o nariz, aparece uma manchinha, ela vai para o pronto-socorro. Ela tem carteira já no pronto-socorro. Assim, o pessoal do pronto-socorro já cumprimenta, o tiozinho do carro fala: ei, tudo bem? De tanto que ela vai. É uma constante expectativa do mal. Ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo. Isso é efeito da queda. Esse é o medo de ser ferido ou morto. Horrível esse medo, horrível. E ele é um medo que ele cega a gente a ponto que a gente tome decisões muito sem sentido. Quer uma decisão sem sentido? Quando você é assaltado e você reage. Faz sentido reagir a um assalto? É a sua decisão mais sábia? Claro que não. E eles sentiram medo e foram o quê? Se esconder atrás das árvores. Do Deus que criou as árvores. Faz sentido? Não. O medo ele faz com que a gente tome decisão sem o menor sentido. Pouco sábias, não é? O medo de passar vergonha é um outro medo terrível. O medo de ter a sua interioridade exposta, que é o segundo medo que eu falei. A gente morre de medo que alguém abra a nossa cabeça e saiba o que a gente está pensando. Não é? Medo de ser constrangido em público. Medo dos filhos da gente chegarem na casa da fulana e falar: ah, minha mãe não faz isso não, ó. Lê a Bíblia comigo, não lê não. Já pensou? Vergonha, né? A gente morre de medo de passar vergonha. Quem nessa vida gosta de passar vergonha? Ninguém, não é? E isso é uma consequência terrível da queda, do pecado. A gente tem medo de passar vergonha de um jeito tão intenso que a gente vive com culpa. E é uma culpa que não é uma culpa verdadeira, é uma culpa mentirosa. Vou te explicar. Uma culpa verdadeira é o quê? Pequei contra Deus. Fico arrependida, culpada por um pecado real que eu pequei, certo? Esta culpa verdadeira traz arrependimento e desejo de mudança. Essa culpa é uma culpa real que decorre dos nossos pecados. Agora, a culpa mentirosa é aquela baseada no que os outros acham que você deve ser, fazer ou sentir. Quer ver? Eu chego para alguém aqui e pergunto assim: fulana, tudo bem? Quando nasceu o seu bebê, você deu fórmula ou você amamentou? Daí a pessoa fala assim: eu tive que dar fórmula. Eu falo: mas você não sabe. O aleitamento materno ele tem muitos benefícios neurológicos para o desenvolvimento do seu filho, você sabia? O que eu fiz nessa pobre dessa mãe? Gerei culpa nela. Ela vai ficar 3 meses pensando nisso. Meu Deus, eu não lactei meu filho, ele não vai ser inteligente. Assim. Ou então eu viro e falo assim, fulana, você teve parto normal ou cesárea? Eu tive que fazer cesárea. Não, mas espera um pouco. O parto normal, ele é tão saudável, porque a criança passa, e ele limpa, enxuga o pulmão, e ela... Eu falo, meu Deus, para que falar isso para essa pobre desta coitada, que já está com 1 milhão de coisas e fica culpada? Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre parto, sobre... Olha que loucura, a gente vive envergonhada e culpada por coisas que os outros fizeram como lei absoluta e que não é. A gente vive preocupado com a opinião dos outros e que os outros têm a dizer a nosso respeito. Aí eu tenho que ser assim porque a fulana mandou, eu tenho que ser assim porque a ciclana falou, que é melhor. Vai que ela sabe como é que eu faço de verdade, não é? Duro isso. E a gente gera guerra das mães. Já ouviu falar das guerras das mães? Que não leva a nada, só afasta de Cristo, né? E o terceiro medo é medo de não ser aceita. Isso é terrível. É medo de não pertencer, medo de chegar num lugar aqui, ninguém te cumprimentar. Você fala, nossa, eu fui na igreja Fonte, ninguém me deu um beijo, falou comigo, nunca mais volto lá. Porque a gente vive em busca de afeição dos outros. O medo de não ser aceita decorre da minha separação pelo pecado do Senhor. E em vez de lembrar que eu já fui perfeitamente amada, na criação e na redenção eu fico buscando o amor dos outros. Isso chama temor de homens, não é? E a gente vive sofrendo com esse tipo de medo. E é duro que às vezes a gente erra na disciplina dos filhos. Porque a gente fala assim, eu quero que ele pense que eu sou a melhor mãe do mundo.
E eu não sou firme com ele quando eu preciso ser. Eu não disciplino ele porque eu falo assim, ai não, vai que ele fala, ai a mamãezinha, eu quero que ele ame mais a mamãe do que o papai. Eu não estou brincando, gente, estou falando sério. Duro isso. E a gente erra a mão e a gente deixa de obedecer a Deus para que os nossos filhos, nos louvem, nos adorem, nos amem. Medo de não ser aceita. Esse medo ele não é exclusivo nosso, tá, minhas amadas? Teve muita gente na Bíblia que sofreu exatamente os mesmos medos. Um exemplo foi Moisés. Não precisa abrir, mas se vocês forem ler, quiser anotar depois, Êxodo 3 e 4, até o versículo 17, vocês vão perceber esses 3 medos em Moisés, exatamente. Vocês vão falar, caramba, de onde que a Cláudia tirou isso? Da Bíblia. Vocês vão perceber o primeiro medo, quando Deus fala para Moisés, olha, você vai lá, eu ouvi o choro do meu povo, você vai lá e libertar o meu povo da escravidão no Egito. Na hora Moisés falou, não, Senhor, quem sou eu para ir ao faraó, tirar do Egito? Já começou a enrolar. O primeiro medo dele é o seguinte, você lembra que ele era caçado no Egito. O pai do faraó daquela época perseguiu para matá-lo, por quê? Porque ele matou um egípcio, lembra? Então ele era buscado, o pessoal queria a cabeça dele. E ele falou, não, quem sou eu? Não. O primeiro medo dele já mostra que ele teve medo de ser ferido ou morto. Segundo medo dele, depois vocês leiam, vocês vão morrer de rir, porque é impressionante, a gente é igual a Moisés. Segundo medo dele, no Êxodo 4:1, respondeu Moisés, mas eis que não crerão em mim, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ele teve medo de não aceitarem ele, de não receberem ele, de não acreditarem nele. Teve temor da opinião dos outros. Deus falou, não, pega esse bordão, eu vou transformar numa serpente, eu vou estar com você, vai, cara. Deus encorajando ele, e Moisés continua, o medrosão, olha lá. Êxodo 4, 10 a 13, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois de que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? E Deus encoraja ele mais uma vez. 4 vezes Moisés fala, não. Esse medo é que, eu sou pesada de boca, é o quê? É medo de passar vergonha, é medo que os outros percebam que eu não sou tão boa nessa função. De que eu sou inadequada para aquilo que eu vou fazer ali. Vai que eles percebam que eu não sou o cara para o trabalho, não é? Então a gente vê os 3 medos, medo de ser ferido ou morto, medo de ser envergonhado, o medo de não ser aceito, em Moisés. E é triste isso, porque isso foi quase ele estava ouvindo a voz do Deus vivo, imagina. E estava, não Senhor, eu não, Senhor, manda outro. A todo momento brigando com Deus para não ir. É duro porque os nossos medos, como mães, nos impedem de cumprir os chamados que Deus tem para nós. Tantas e tantas vezes. Inclusive os chamados a tomar decisões difíceis, que a Naná vai falar já. A tomar decisões difíceis. Além disso, o pecado trouxe canseira, não é? Lembra que em Gênesis 3, aí está aberto, 17 e 19, Deus falou para Adão, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterá delas o sustento, você vai produzir erva, e o que vai dar? Cardos e abrolhos, não presta para comer. Vai ser difícil, trabalhar vai ser com o suor do rosto. Não é fácil. Essa é uma outra consequência do pecado. Além dos medos, o pecado se tornou algo infrutífero. Quer mais infrutífero do que lavar louça, minha gente? Você lavou a louça, você virou. De repente você faz, deixa eu pegar um negócio, já tem 5 louças. E você fala, não. O que aconteceu? Ninguém nem entrou nessa cozinha? Não é? Você fala, é muito infrutífero. Você faz uma agenda, uma bela agenda. Hoje eu vou fazer 15 coisas. Você faz 2 no seu melhor dia. Você fala, como que eu posso ser tão incompetente como mãe? Não é? Terrível. Trouxe sofrimento, o pecado traz fadiga, o pecado traz resultados ruins do nosso trabalho. E a gente às vezes tem senso de estar no lugar errado. Já aconteceu com vocês? Não é possível que eu estou aqui, que Deus me colocou nessa circunstância aqui. Mas vocês vão ver já com a Naná de que não tem circunstância que Deus não te coloque, que não seja para que a glória dele seja vista. Né? Então o trabalho traz tudo isso. E eu quero trazer para vocês uma história rápida de uma mulher do passado, porque vocês acham que isso é problema atual. Não, isso aí não é problema do passado, isso é um problema atual. Já mostrei que não é, né? Moisés mostrou para vocês que ele era um medrosão. E não só isso, vocês sabiam que Moisés teve um burnout? Pois eu provo para vocês, no livro tá, o burnout de Moisés.
Mas eu quero contar a história para vocês de uma mulher chamada Caterina Vambora. Vocês conhecem ela? Esposa de quem? Martinho Lutero. Então, eu vou contar para vocês a história rapidamente da Caterina Vambora, porque é muito interessante. Ela era uma mulher que, aos 3 a 4 anos de idade, menininha, o pai dela ficou viúvo, e ele quis casar de novo, ele pegou ela e colocou ela num convento. Falou, filhinha, papai vai casar, tchau, te amo, tá? Fica aí. Ele botou ela num convento muito bom, era um convento que deixou ela muito letrada, ela leu muito, ela aprendeu outras línguas, latim e tal. Então, ela era uma mulher muito inteligente. E ela ficou 20 anos como freira. E na mocidade dela, dos 20 e poucos anos de idade, ela ouviu falar de um tal de Martinho Lutero que estava agitando o parquinho, né? Um cara falando sobre, peraí, a fé vem por graça, não tem nada a ver com as coisas que eu faço, não tem merecimento, não tem obras, que história é essa, né? Ficou encantada com a mensagem do evangelho que Martinho trouxe, e ela e mais 10 freiras foram convertidas pelo Senhor. E a história é tão bela porque elas queriam sair obviamente, queriam sair do convento, e viver agora fora daquela vida, né? Só que elas não podiam sair, porque se você saísse, você era, mandada enforcar. Então, ela escreveu, trocou cartas com o Martinho, falou, tira a gente daqui. Ele mandou uma carroça com tonéis de peixe. E elas foram todas mergulhadas dentro dos tonéis de peixe, ó, que cheirou bom, fugidas. E ele arrumou um marido para cada uma. Demais, né? Só que sobrou Caterina, porque o cara que ia casar com ela pulou fora, ficou com medo do Papa, falou pronto, né? Caiu fora. Daí Caterina Vambora falou assim, olha, se não for para casar com alguém como o Martinho, não caso mais. E ele ouviu, espertinho que era, casou com ela, né? E a história deles é muito linda, por quê? Porque eles casaram naquela pindaíba, naquela pobreza, e foram morar num monastério abandonado, chamado Luther House, existe até hoje, para visitar. E conta-se a história, presta atenção, que ela acordava às 4 da manhã para passar cal nas paredes, para deixar branco o ambiente para sua família, para deixar mais bonito o ambiente. Ela teve 6 filhos. E depois, a cunhada dela, irmã do Martinho, morreu, e ela pegou os 6 da cunhada para cuidar, então ela tinha 12. Calma que vai ficar pior. Além dos 12... 2 morreram na infância, infelizmente. Mas além dos 12, tinha um cachorro de estimação, tinha hóspedes, viajantes em trânsito, estudantes, freiras e frades, refugiados, circulando na casa dela. Então, todo dia tinha mais de 30 pessoas ali. Vocês estão preparados para essa hospitalidade? Dureza, né? Mas escuta só. Daí, Caterina teve uma ideia. Ela falou para o marido dela, amor, seguinte... A gente não pode deixar, esse negócio não vai se sustentar se a gente não cobrar o dinheirinho dos estudantes. Olha que trabalhadora, que esperta. Olha ela gerenciando bem o jardim. Vamos cobrar um dinheirinho? Ele falou, vamos. Então, ela que tornou Luther House autossustentável. Mulher inteligente que era. Vou contar para vocês só a rotina light dela. Escuta aqui, vai dar uma dor no coração, eu sei. Aguenta firme, olha lá. Ela cuidava de uma horta, de um orquidário, confeccionava material para pesca. Ela tinha uma pequena fazenda onde ela criava gado, galinhas e fabricava cerveja caseira. Ela lia, bordava, juntava mantimentos para o inverno, fazia as roupas das crianças, cuidava de quem estava enfermo e cuidava da parte econômica do Luther House. Vocês acham que ela trabalhava? Misericórdia, né? E mesmo tão atarefada, olha que interessante, o marido a mantinha a par das conversas teológicas. Toda vez que se reuniam à mesa, ele chamava ela e falava, vem cá ouvir. E ele a alimentava com a palavra de Deus, que é incrível. Quando ele viajava para resolver as coisas da reforma, ele mandava carta para ela, falava, amor, decora esse versículo aqui, estuda isso aqui. Ele encorajava o coração dela. E olha o que Lutero falou de sua esposa, escuta só que máximo. Minha Kate é em tudo tão delicada e encantadora que eu não trocaria minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo. Não há na terra um laço tão doce nem uma separação mais amarga com o que ocorre num bom casamento. Minha esposa pode me persuadir o quanto quiser, ela tem todo o domínio em suas mãos e eu me entrego a ela. E o meu favorito, eu quero que vocês escutem com atenção isso, porque isso é muito sério. Ele falou o seguinte, isso foi registrado, escuta só. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria.
Cuida de mim. Olha, gente, que às vezes marido viaja e fica reclamando. Você não estava aqui. Olha como a gente é ranzinza. Sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões. E suporta meus acessos de cólera, de ira. Olha a humildade dele colocando o coração. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ela ama Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nessa vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido, no caso a Reforma Protestante, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. É lindo demais, né? E sabe o que ela respondeu quando ela soube? Ela respondeu o seguinte: tudo o que tenho feito se resume a simplesmente 2 coisas. Ser esposa e mãe, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Só isso que ela respondeu. Ela entendia que o trabalho não era sobre ela. Era sobre servir, sobre ser Ezer, sobre imitar aquele que tudo faz por nós. Lindo isso, né? Muito bem. Mas eu vou tranquilizar vocês que a vida dela era diferente da nossa. O trabalho era ao lado do lar, era tão mais fácil, né? Você levava as crianças para o jardim, vamos colher aqui, a mãe conta para vocês uma história. Os ateliês eram anexos às casas, era tudo mais fácil. É verdade, o marido trabalhava em casa muitas vezes, no jardim, e muitas vezes ele era o treinador religioso dos filhos. Ela tinha ajudantes, mas a gente também tem. Vocês não têm máquina de lavar roupa? Louça? Air fryer? São minhas ajudantes, me ajudam o dia inteiro, né? Mas o máximo é que, assim, eu contei essa história não porque ela é um exemplo último, mas porque ela espelha Cristo. Ela precisa de um resgatador tanto quanto eu e você. Ela depende dele tanto quanto eu e você. Mas eu trago boas novas agora. Depois de falar disso tudo de pecado, eu trago redenção, meus amores. Eu trago boas notícias. Perto da minha casa tem uma praça chamada Praça Buenos Aires. E nessa praça tem uma estátua que eu amo, que é uma estátua de um leão de bronze. E ele está brigando com uma serpente. A serpente está enrolada no leão. E a cena é bonita porque a serpente está assim, como se vai dar um bote no leão com a boca aberta. E o leão está olhando para cima. E toda vez que eu passava na pracinha para levar os meus filhos para brincar, eles falavam assim: ô mãe. Eu falava: quê? Tá rolando uma briga? Eu falava: tá. Eles perguntavam assim: mãe, quem ganha? Eu falava: com certeza o leão. Como que você sabe, mãe? Porque o leão da tribo de Judá esmagou a cabeça da serpente. Eles falavam: ai, que bom, né, mãe? Eu falava: essa história a gente já conhece, né? Então, olha aí na Bíblia de vocês, Gênesis 3,15, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, e o seu descendente, Jesus Cristo. Esse aqui é o proto-evangelho. É a primeira anúncio de que viria um descendente, que resolveria todo o problema, tá? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lembra dos problemas que eu falei? Orgulho, egoísmo e medo? Olha como Deus é gracioso. Ele mostra no próprio texto que eu vou mostrar para vocês agora, de Gênesis, a esperança que viria. Então, olha lá, primeiro texto. Olha para mim, Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Presta atenção. É composta de 4 partes esse versículo. Uma coisa ruim para uma coisa boa. Uma coisa ruim para uma coisa boa. Tá? Porque Deus, ele trabalha dessa forma. A gente peca, é rebelde, bicho ruim. E ele fala: mas eu trago boas novas de esperança. Ruim, boa, ruim, boa. Escuta só. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores. É duro, né, gente? Vocês não tiveram dores? Fala a verdade. Gente, eu lembro, de verdade, tem gente que é tão plena, grávida. Eu lembro de sentir como se tivesse uma broca abrindo o meu sacro aqui. Que dor. A gravidez para mim foi muito desconfortável. Das 3 vezes. Eu continuei fazendo ainda, mesmo sendo desconfortável desse jeito. Mas o parto. Tem coisa mais difícil que parto, gente. Que situação humilhante para a mulher. Aquela posição ninguém merece, não é? Então, tantas coisas a gente passa além das dores que são duras. Mas depois vem a boa notícia. Qual que é a boa notícia? É o filho que nasce, darás à luz filhos. Jesus usa esse texto, quando ele vai falar da próxima vinda dele. Ele fala: vocês são como a mulher que está grávida, gestante, esperando a vinda, sofrendo a gravidez. Eu sei que está num momento difícil, mas quando eu vier, vai ser como quando vem o filho à luz. E daí vocês vão
ficar felizes novamente. Texto lindo, né? Segunda parte, o teu desejo será para o teu marido. O que significa isso? Não, primeiro, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Cláudia, eu só vejo ruim e ruim. Cadê o ruim e bom aqui? Trago boas novas, calma. Então, o teu desejo será para o teu marido. Na verdade, o original é o teu desejo será contra o teu marido. O que significa isso? Significa que a vida toda, nós, bicho ruim e orgulhosas, odiamos liderança. Ai, Cláudia, imagina, eu sou tão humilde. Não, a gente não gosta de chefe folgado, de marido grosso, ninguém gosta. De mandona na igreja, sabe aquela pessoa mandona na igreja? De liderança eclesiástica, muitas vezes. Um monte de gente falando mal do pastor. É duro isso. A gente é tão orgulhosa que a gente bate de frente com liderança. E isso é consequência da queda, do pecado. Não é? Então a gente vive com desejo contra o nosso marido. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele vai continuar governando. Isso é graça de Deus. Porque Deus deu uma ordem de liderança. Pensa comigo. No mato fechado, cheio de bicho, você quer ir com o facão na frente abrindo o caminho ou você prefere que o seu marido vá? Eu duvido que uma fala assim, eu quero ser a primeira na guerra, atirem em mim, mas vou defender minha família. Não, é um trabalho pro homem. Vai, meu filho, vai abre esse caminho que eu vou atrás de você, bem assim, ó, atrás do seu ombro. Né? Pensa que a liderança amorosa, como a de Cristo com a sua igreja, é uma bênção. Isso é uma bênção. E nós deveremos ser auxiliadoras amorosas que apontam para Cristo, como Kate fez com o marido dela. Né? Então, nessa parte, nesse texto, Deus já lida com o orgulho dela. Falando, você vai ser a vida toda malcriada e rebelde contra a liderança. Mas Deus, eu sou tão bom, né? Porque é Ele que está falando. Eu vou dar para você ainda um marido que te lidere amorosamente. E a segunda parte que Ele realmente lida com o nosso egoísmo. Porque no fim das contas, como Eva foi muito egoísta, esse texto, e não só esse, mas a maldição dada a Adão, que é do suor, do rosto, você vai prover para sua família, trata o egoísmo do nosso coração, porque ele começa a nos mostrar que nós não viemos nessa vida para ser servido e amado e acolhido. A gente veio para servir, a gente veio para prover para os nossos amados, a gente veio para sofredores, para ter os nossos filhos. A gente veio para fazer isso. Isso faz parte do chamado de Deus para nós. Então aqui ele já lida com o egoísmo. E em seguida, no próximo texto, que é de Gênesis 3:21, olha aí. Ele vai lidar com os nossos medos. Olha como Deus é demais, gente. Eu até me arrepio. Olha só. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fala, Cláudia, nada a ver. O que tem a ver isso com os medos? Calma, eu explico para vocês. Olha que demais. Primeiro, Deus falou que se tivesse pecado ia haver morte, certo? Houve morte, ó. Primeira morte do mundo foi de um animal. As pessoas acham que foi de Abel, não, mas foi desse animal. Essa foi a primeira morte que houve. E quando Deus matou esse animal, presta atenção, Ele matou como um símbolo, apontando para alguém que viria a ser morto também. Ele falando para eles, de uma forma indireta, você não precisa ter medo de ser ferido ou morto, porque realmente Adão e Eva viveram muitos anos ainda. Ele matou este animal, como ele prometeu que ele fazia, mas apontando para aquele que viria morrer, para que a gente nunca tivesse morte eterna. Aquele que sofreria dores e seria ferido de Deus, como diz Isaías, para que a gente não fosse. Demais, né? E ele segue, ó. Pensa comigo, ele, quando matou o animal, ele não podia ter feito um holocausto, como ele mandava os judeus fazerem. Faça um holocausto para que o aroma seja suave para mim. Não, o que ele fez? Tirou a pele e os cobriu. Isso é muito lindo, porque isso mostra que a cobertura, o revestimento deste animal era para simbolizar o revestimento que Cristo faz em nós. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele foi aquele que cumpriu completamente a lei. Ele foi o justo perfeito. E o perfeito e justo Jesus Cristo, quando morreu, Ele impôs sobre nós a sua justiça. Então, a gente não leu na hora que eu falei de identidade sobre somos revestidas de Jesus Cristo? Então é muito lindo isso, porque aqui Deus está tratando o medo de ser envergonhada, se sentir inadequada, se sentir infiel, pecadora. Ele fala assim, ó, eu cubro você com a justiça de Cristo. E o terceiro medo é o medo de não ser aceito. E o lindo dessa história é que Deus, quando olha para cada um de vocês e para mim,
que somos revestidos por Jesus Cristo, ele vê o Filho perfeito. Ele não vê eu e você, miseráveis pecadores, ele vê Jesus Cristo, porque ele nos representa, ele nos substituiu naquela cruz. Então, o medo de ser ferido ou morto, alguém já foi ferido e morto no nosso lugar. O medo de ser envergonhado, alguém cobre a nossa vergonha com a sua justiça, e ele foi feito vergonha naquela cruz. E o medo de não ser aceito, a gente nunca precisa ter. Que nós somos perfeitamente aceitas porque Cristo nos representa e nos reveste. E Deus olha e vê o Filho perfeito em nós. Então isso é muito lindo. Então eu termino agora, que eu acho que eu devo ter mais uns 2 minutos, rapidamente, contando uma última historinha, que é uma historinha de redenção, que é a historinha de Ruth. Vocês falam, nossa, Cláudia, por que você pegou a história de Ruth? Ruth nem tinha filhos, calma. Olha que legal, por que a história de Ruth ela tem tudo a ver com a gente? Ruth, primeiro, só para lembrar vocês um pouquinho, lembra que Elimeleque e Noemi saíram de Belém? Sabe o que significa Belém? A casa do pão. Eles saíram da casa do pão porque faltou pão em Belém. Então faltou pão na padaria. E eles saíram de lá e foram para uma terra que Deus aprovava, maravilhosa, com gente maravilhosa que cria no Senhor Jesus. Eles foram para a terra de Moabe, né? Então eles foram viver lá, e quando eles foram viver lá, eles levaram seus 2 filhos, e os seus 2 filhos casaram com moabitas. Ou seja, Elimeleque fez tudo errado. Tudo errado. Ele desobedeceu, ele não confiou no Deus da promessa, ele saiu da sua terra para uma terra de gente idólatra, e lá os filhos casaram com mulheres idólatras, tá? Só que nessa história toda, Noemi, de alguma forma, apontava para o Deus das Escrituras. Porque na hora que ela está voltando à terra de Belém, porque Deus se lembrou de Belém e mandou pão para Belém, na hora que ela está retornando, as noras dela vão com ela, né? Uma delas fala, não, tudo bem, volta, mas a Ruth quer ficar com ela. E o belo dessa história, a gente pensa comigo, que lindo. Escuta só, imagina o contexto. Ruth, ao seguir Noemi para a terra de Belém, ao voltar para a terra de Noemi, ela estava deixando tudo que ela amava. Os deuses que ela amava, a família que ela amava, a chance de casar com outro cara. E a sua terra, para ir para um lugar estranho e ser sempre a viúva, idólatra, que mais? Moabita, sempre a ser olha que amor de entrega que ela teve para com Noemi. Eu acho muito importante a gente entender isso, porque ela viu em Noemi o Deus de Israel. Alguma coisa chamou a atenção na sua sogra a respeito desse Deus, porque ela fala, o seu Deus é o meu Deus, né? Então Deus já estava trabalhando, fazendo uma obra no coração dela. Só que é tão lindo isso, porque ela teve esse momento de entrega. E pensa comigo, quem que ia prover para as duas? Uma moça e uma senhora. A moça. Então ela entendeu que Deus havia colocado ela nessa situação para ela prover para a sogra dela. Ela ia ser provedora agora. Olha que enrosco, numa terra estranha, de um Deus diferente do dela, dos deuses dela, sem perspectivas de casar, porque ninguém ia casar com uma moabita, concorda? E sabendo que ela ia ser provedora. Isso é sacrifício. Isso é amor de entrega. Isso é imitar Cristo. E o legal dessa história é que Deus é tão bom que Deus mandou a ela um resgatador. Então eu vou ler com vocês um pedacinho do livro, escuta bem, olha lá. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu acho tão linda essa história, porque Ruth, ela não pensou nela. Ela saiu de si. Ela imitou aquele Deus que ela pouco conhecia. E eu sigo lendo mais um pouquinho aqui para vocês. O belo dessa história é que na fidelidade de Ruth a Deus, em seu temor e entendimento de uma vida de serviço, escuta só, e entrega, Deus a abençoa sobremaneira. Deus a transforma de uma mulher que havia perdido tudo em uma mulher bem-aventurada. E por meio de um resgatador, não foi? Quem que foi o resgatador dela? Boaz, olha lá, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto, que será o seu resgatador.
Imagina que demais. Quem que foi o descendente do filho de Ruth? Jesus, é isso mesmo. Ele foi o neto que nasceu e veio a linhagem de Jesus Cristo, o resgatador final. Aquele que dá significado à nossa vida e a todos os nossos trabalhos. Em seu trabalho, Deus coloca você exatamente onde você precisa estar. Algumas vezes Ele te manda para uma terra estranha, como Ruth, ou te leva para um local em que você será julgada, que você não vai se sentir como alguém que pertence. Mas Ele chama você para servir com amor de entrega, porque não é sobre nós. Lembrando você de que Ele já enviou um resgatador. Ele já enviou o Filho perfeito. Ele já devolveu à casa do pão aquele que é o pão da vida. Para que em tudo que você fizer haja esperança. Seus trabalhos de entrega, serviço, amor e sacrifício não são em vão, minhas amadas. Eles produzem glórias ao nome do Senhor. Então a história de Ruth é sobre redenção. E a nossa também. Tá bom? Eu vou orar com vocês. Senhor nosso Deus, eu oro a Ti especialmente por essas queridas que o Senhor trouxe hoje. Que alegria estar com elas, ó Deus. Que alegria ser lembrada. O Senhor nos lembrar da Tua tão preciosa e doce palavra, ó Deus. Que gostoso ouvir que nós fomos criadas, feitas para espelhar o Teu grande amor de entrega, de tal forma que a gente sirva pessoas, se dedique a pessoas de forma sacrificial. Obrigada porque o Senhor nos lembra disso, Senhor. Obrigada que o Senhor tem lidado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo e com os nossos medos, ó Pai. E porque, por causa do que Cristo fez na cruz, esses problemas todos estão sendo lidados. O Senhor nos olha e vê o Teu Filho perfeito em nós. Que doce alegria, que mensagem preciosa do Evangelho, Senhor. Que nós nunca nos esqueçamos dessa doce mensagem. Que nunca deixemos de imitar aquele que deu a sua vida por nós. Que nós possamos, em cada um dos nossos trabalhos, em direção à nossa família, marido, filhos, netos para quem tem netos, em direção às irmãs da igreja, em direção ao nosso trabalho fora do lar, por onde andarmos, ó Deus, que possamos espelhar o caráter de Cristo, ó Deus, em serviço, em humildade, em obediência, em amor de sacrifício, ó Deus. Que possamos nos lembrar que assim como o Senhor enviou um resgatador para Ruth, o Senhor nos enviou um resgatador, e esse perfeito resgatador, Ele nos substituiu e Ele nos justificou. Que boas novas, ó Deus. Te louvamos pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso resgatador, por essa tarde tão gostosa e por essas irmãs que o Senhor trouxe aqui, ó Pai. No nome dEle, amém. Estão ouvindo? Então, né? Muito bom. Agora nós vamos ter o nosso intervalo, mas antes eu tenho alguns avisos e também a gente vai passar um vídeo para que vocês assistam agora. Troca de experiências com outras mães. Oportunidade para novas amizades. Comunhão e estudo bíblico. Acolhimento e encorajamento mútuo. Aprender a viver o Evangelho na prática. Orar umas pelas outras. Você já conhece o Mater? O Ministério de Mães da Igreja Fonte Campinas? Acolher, encorajar, equipar e conduzir mães à maturidade cristã de forma que cumpram seu papel estabelecido por Deus com excelência e relevância é o propósito desse ministério. Você, mãe, quer seja gestante, puérpera, de crianças pequenas, de pré-adolescentes e adolescentes, que faz parte ou não da Igreja Fonte Campinas, é muito bem-vinda em nossas atividades. Seja participando de grupo nos lares, que acontecem regularmente e onde temos a oportunidade de aprender juntas, compartilhar, orar e construir amizades preciosas. Ou ainda em nossos encontros temáticos, com palestras relevantes à maternidade, além de um tempo muito gostoso de comunhão e confraternização. Siga nosso perfil no Instagram,
@materfonte. Lá você encontrará conteúdos valiosos para o seu crescimento e edificação. Junte-se a nós, participe e convide outras mães. Muito bom, isso é um pouquinho do nosso ministério. Se você tem alguma dúvida, interesse em saber mais, vocês que são daqui de Campinas, da região, sobre grupos de mães nos lares, procure as meninas da equipe, que elas vão ter prazer em poder responder para vocês como funciona, os dias, onde são os grupos, para vocês poderem se envolver também, se você ainda não faz parte de um grupo.